Bom dia, bom dia, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Que bom ter você aqui, glória a Deus pela tua vida. O tema dessa semana é Sem Limites. Está em Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. Estamos falando dia após dia sobre partes e partes desse versículo, desse texto todo, versículos por versículos, até que a gente tenha construído uma ideia profunda sobre o que a palavra nos ensina nesse texto e nessa mensagem tão grandiosa e tão valiosa que Deus nos dá. E hoje, o nosso tema do nosso episódio hoje é o toque que restaura. Jesus, a mão forte na tempestade. Glória ao nome do Senhor. Se você pode dar um glória a Deus, dê um glória a Deus onde você está. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem entendido ao longo dessa semana coisas tão profundas sobre esse tema sem limite. Fica comigo e ouça mais a respeito dessa palavra. Amém? Se você ainda não assistiu o episódio 1, 2, 3, assista. Nós estamos no episódio 4 agora. E esse episódio 4 é uma construção. Então, não esqueça, todos os dias estamos aqui compartilhando a palavra de Deus com você. E o tema dessa semana é Sem Limites. Então, vamos para o episódio de hoje, o toque que restaura. Está em Mateus capítulo 14, do versículo 31 ao versículo 32. E o texto fala assim: Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. Homem de pequena fé, disse ele, por que você duvidou? E quando subiram no barco, o vento acalmou. Então, a gente tem exatamente a continuação do que nós conversamos ontem, no dia 3. A gente veio falando que Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes quando o episódio de Mateus 14, 22 a 33 começa. Jesus começa dando ordem, obrigando os seus discípulos a irem para o outro lado do lago, enquanto ele sobe um monte, ele despede da multidão, sobe um monte para orar sozinho. A gente destacou, o obriga para ir para o outro lado do barco e do lago e subir ao monte sozinho. E a gente percebe que Jesus começa a preparar um cenário para que os discípulos aprendam a viver por fé, aprendam a viver baseados na fé em Cristo Jesus, na palavra de Deus, no que eles creem. Glória ao nome do Senhor. E a gente vai entendendo ao longo da jornada que esse barco começa a viver uma experiência que é climática, uma experiência daquele ambiente, uma experiência de uma tempestade que acontece, o barco começa a ficar revolto, os discípulos começam a ficar nervosos e Jesus vai até eles andando sobre as águas. Os discípulos encontram Jesus ali e ficam na dúvida, quem é esse cara e tal. E Pedro diz, se você é Jesus, que eu também faço a mesma coisa que você. Jesus convida ele a fazer. Ele vai, o vento forte vem, as ondas sobem e aí ele começa a ficar nervoso e ele começa a afundar e pede socorro ao Senhor. E aqui Jesus imediatamente estende a mão e segura Pedro. E diz assim, homem de pequena fé, ele corrige Pedro. Por que você duvidou? E quando subiram no barco, o vento acalmou. Então presta atenção. Pedro, ele vive... Não é só Pedro, tá, gente? Sou eu sou Pedro dessa história. Você é Pedro dessa história. Muitos de nós somos Pedros dessa história. Que na medida em que as coisas vão ficando difíceis, a gente vai começando a parar de ter fé. À medida que as coisas vão ficando complicadas, a gente vai deixando de acreditar. À medida que as coisas vão ficando mais difíceis, a gente começa a querer tomar o controle das coisas. E é melhor desistir, o medo nos paralisa, e é melhor desistir do que a gente continuar e morrer. Porque a gente não vai ter um Deus que vai ser tão sem limites, e tão inexplicável, e tão poderoso que vai nos tirar da morte. Mas Ele vai nos tirar da morte, se assim for a vontade dEle. Ele vai nos livrar da necessidade que possa nos trazer algum prejuízo e tocar na nossa vida de forma ruim. Ele vai intervir sobre todas as situações. O que eu quero que você entenda é, Ele continua sendo Deus, sendo uma tempestade, sendo um tufão, sendo um tsunami, sendo uma inundação, sendo um terremoto, o que quer que seja. Qualquer que seja o problema, Ele continua sendo Deus, porque Ele não muda, amém? Então a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa ter esse entendimento. Todo o tempo Ele continua sendo Deus, o Deus que a gente serve é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E nesse momento, Pedro foi corrigido e os outros discípulos certamente observaram aquilo e aprenderam com aquilo. Pedro estava crendo no impulso
querendo viver o que Jesus... E quantas vezes a gente quer viver o que Jesus viveu? Quantas vezes a gente quer experimentar o que Jesus experimentou? Quantas vezes a gente quer ser como Jesus nessa terra? Usar o exemplo dele como nosso exemplo único, e quando a gente começa a viver aquilo ali, a gente fica tão feliz, mas de repente quando as coisas começam a ficar difíceis, a gente não resiste a essas coisas. A gente não resiste ao diabo. A gente tem medo. A gente tem medo, e o medo nos paralisa. Então, quando Jesus pega a mão de Pedro, tira Pedro daquela situação, ele corrige Pedro e diz: homem de pequena fé, por que tu duvidou? Oh Deus! Deixa eu falar uma coisa para você. Não duvide de quem Deus é. Deus é um Deus que pode todas as coisas. Tudo que você consegue enxergar com os teus olhos foi criado por Ele. Tudo que você consegue enxergar com os teus olhos foi criado por Ele. E Ele tem um controle absoluto sobre toda a criação, inclusive sobre a tua vida e a minha vida. Nenhum dia nós podemos acrescentar, por mais dinheiro que a gente tiver, influência, tecnologia, ou tudo que você puder ter, não te acrescenta um dia da tua vida, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Só Ele pode acrescentar um dia da tua vida. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Use esse exemplo de Pedro como exemplo da tua vida. E por mais que as circunstâncias estejam difíceis, continue andando sobre as águas e crendo que mesmo que o vento forte bata, mesmo que as tempestades sejam altas, mesmo que as ondas sejam gigantescas, Ele continua sendo Deus. Eu sei que é um momento que quando eu paro, fecho os olhos e penso, deve ter sido muito difícil para Pedro. É difícil para a gente, mas nós precisamos ter fé e dar ordem para nossa mente. Creia no Senhor, porque Ele é fiel. Um beijo grande pra você, te vejo amanhã, tchau, tchau.